Olá a todos, meu nome é Cristina Matuchita, eu sou médica nuclear e hoje nós estamos começando com o primeiro vídeo do canal PET-CT Sem Mistérios. O objetivo desse canal é apresentar para vocês o exame de PET-CT de uma forma simples e rápida. Eu não poderia começar falando do PET-CT sem falar para vocês sobre a medicina nuclear. Por quê? Porque é a medicina nuclear que é responsável por esse exame junto com a radiologia. A radiologia, eu acredito que vocês já saibam o que é. Mas e a medicina nuclear? O que é? Vocês sabem? Bom, a medicina nuclear ela é uma especialidade médica que utiliza materiais radioativos com fins diagnósticos e terapêuticos. A maioria dos procedimentos diagnósticos consiste na obtenção de imagens, que é o que a gente chama de mapeamento de cintilografia. E essas imagens elas nos mostram a concentração de materiais radioativos nos órgãos do paciente. Cintilografia, então, é a imagem obtida em medicina nuclear e a gente utiliza uma gama-câmara ou uma câmara de cintilação, que é este aparelho aqui, que é o que eu tenho no serviço em que eu trabalho. Então, o nosso aparelho ele tem duas cabeças, ou seja, dois colimadores também, mas existem aparelhos de um colimador ou de 3 colimadores. E qual é a diferença entre medicina nuclear e a radiologia? A principal diferença é que a medicina nuclear ela tem como objetivo avaliar a função dos órgãos, não é apenas a morfologia. Muitas das vezes a gente não tem definição morfológica, a gente não tem definição anatômica. Nós conseguimos ter a definição anatômica quando o nosso exame é fusionado com a tomografia computadorizada ou com a ressonância magnética. A avaliação funcional ela é baseada na capacidade que os órgãos e células do nosso organismo têm de concentrar e metabolizar diferentes substâncias. As doses de radiação dos procedimentos diagnósticos em medicina nuclear são bem baixas e elas não provocam nenhum efeito colateral ou reação adversa. São bem semelhantes às doses de um estudo de radiológico convencional. Então, como a gente quer estudar a função do corpo, o nosso paciente que é o item, o objeto emissor de radiação. Então, o paciente recebe uma medicação endovenosa e ele próprio passa a ser nossa fonte de radiação, emitindo radiação para os colimadores da gama-câmara. Enquanto na radiologia, nós temos uma fonte de radiação que é o aparelho. Esse aparelho ele emite raios-x que vão atravessar o paciente e aí nós vamos fazer uma imagem depois do paciente, né, do outro lado. A medicina nuclear, então, esse material que a gente injeta na veia do paciente, como eu falei anteriormente, é uma junção de um radioisótopo com os traçadores. O que é radioisótopo? Radioisótopo é um elemento químico emissor de radiação que pode ou não se ligar aos traçadores, porque ele mesmo, às vezes, pode se comportar como um traçador. E ele permite o acompanhamento, a visualização dos locais de onde os traçadores se localizam. Enquanto os traçadores são as substâncias que mimetizam aquilo que já é normal no nosso organismo. Então, essas substâncias elas são levadas pelo sangue, atravessam a membrana celular dos miócitos, através de um transporte passivo ou ativo, e elas nos dão as informações funcionais e metabólicas. O que eu costumo dizer é que os traçadores é o táxi que leva o radioisótopo para onde ele quer, né? Então, o radioisótopo é o que permite a gente visualizar para onde os radiotraçadores estão indo. A medicina nuclear, a principal fonte que a gente tem do radioisótopo na medicina nuclear é um gerador de molibdênio tecnécio. Esse gerador, ele dura uma semana inteira dentro de um serviço de medicina nuclear. Então, toda semana nós temos que comprar um gerador novo. E o tecnécio, então, é o principal radioisótopo que a gente liga aos diferentes traçadores. O que a gente tem aqui é um calibrador de dose, ou um calibrador de poço de fundo, né? Calibrador de poço, desculpa. E esse calibrador é o que a gente usa para a gente conseguir saber qual a atividade da dose que a gente vai injetar no paciente. Então, a gente coloca a dose aqui nesse poço
e por isso é chamado de calibrador de poço. E aí aqui a gente seleciona qual o radioisótopo que a gente vai usar, e daí aqui a gente consegue visualizar a atividade que tem naquela seringa ou naquele frasco. Então, a rotina de uma medicina nuclear é bastante simples. Eu tenho material radioativo, eu misturo ele, que é o radioisótopo, né? Eu misturo ele a um traçador, e aí ele vira um radiotraçador. Esse material preparado é injetado no paciente e circula pelo organismo do paciente, e a gente deixa a fisiologia normal agir. A gente espera um tempo determinado, e aí, dependendo do que eu quero enxergar, é um tempo X que eu preciso esperar, e aí depois, finalmente, eu consigo fazer as imagens. E aí as imagens, claro, têm que ser processadas para daí a gente conseguir enxergar direitinho as imagens e dar um laudo. Então, a medicina nuclear, ela tem a capacidade de marcar moléculas com emissores de raios gama ou de pósitrons e detectar a distribuição da radiação em vivo naquele paciente. Ela me permite estudar a fisiologia, os aspectos fisiológicos, fisiopatológicos de vários sistemas. Então, isso significa que eu tenho vários exames que se chamam cintilografia. Eu tenho cintilografia óssea, eu tenho cintilografia miocárdica, cintilografia cerebral. Cada exame, óbvio, recebe o nome do órgão que a gente vai estudar. Mas eu consigo, então, injetar o tal do tecnécio. E aí, esse material vai marcar o que você quer como? Porque, como eu disse, a gente mistura com traçador. Então, por exemplo, eu conseguir fazer uma cintilografia óssea e procurar metástases ósseas no paciente, eu tenho que injetar um traçador que chama MDP. A gente liga o MDP ao tecnécio e eu consigo fazer as imagens ósseas. Ou, se eu ligo ao Dizida, eu consigo fazer uma imagem hepática. Se eu ligo, por exemplo, ao MAA, eu consigo fazer uma imagem pulmonar. Se eu ligo ao DTPA, eu consigo fazer uma imagem renal. Se eu ligo não, na verdade, se eu pego o iodo ou o próprio pertecnetato puro e dou para o paciente, a gente consegue fazer as imagens de tireoide, e o SED a gente consegue fazer as imagens de cérebro. Bom, é isso. Na próxima aula a gente vai falar sobre o PET-CT em si. Tchauzinho.